Imagine assistir sua irmã dando um chá de bebê luxuoso, absorvendo toda a atenção e se gabando de fazer seu pai virar avô pela primeira vez. Mas tem um problema. Você está ali parada segurando sua filha de 7 meses, a verdadeira primeira neta dele que ele nunca conheceu. Porque sua irmã tem interceptado todos os convites, todas as fotos e todas as ligações para apagar sua filha da existência. Ela acha que ganhou. Acha que você é a irmã quieta e fracassada que não vai fazer cena. Mas o que ela não sabe é que você vem coletando provas há meses. E hoje, na frente de 50 amigos e familiares, você não vai apenas interromper o brinde dela. Você vai passar um vídeo no telão que destruirá a vida perfeita dela para sempre. Você está pronta para ver a queda familiar definitiva. Mas antes de mergulharmos nessa história chocante de rivalidade entre irmãs e segredos ocultos, por favor, inscreva-se no canal para apoiar nosso trabalho e ative o sininho para não perder nada. Além disso, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo hoje. Junte-se a nós para ver a Olivia recuperar seu lugar na família. A taça de champanhe na mão do meu pai capturava a luz da tarde enquanto ele a erguia bem alto. Seus olhos brilhavam com lágrimas de alegria enquanto fazia um brinde ao bebê que minha irmã Marcela esperava. O problema não era a emoção dele ou mesmo o belo discurso sobre finalmente se tornar avô. O problema era a menina de 7 meses nos meus braços, sua verdadeira primeira neta Isabela, que ele nunca tinha sequer conhecido. Sou Olivia Ortiz. Tenho 32 anos e estou parada no quintal perfeitamente cuidado da minha irmã em um condomínio de luxo em Alphaville, assistindo meu pai fazer o discurso de avô que sonhei ouvir 7 meses atrás. O mesmo pai que me ensinou a andar de bicicleta, que me chamava de princesinha até Marcela nascer quando eu tinha 5 anos. E então, de alguma forma, me tornei invisível. Meu marido Carlos estava ao meu lado, o maxilar cerrado com tanta força que temi que ele quebrasse um dente. Ele assistiu a esse favoritismo acontecer pelos 8 anos em que estivemos juntos, mas hoje era diferente. Hoje nossa filha estava sendo apagada em tempo real. Marcela, resplandecente em seu vestido de maternidade de grife, que custava mais que nossa prestação mensal da casa, continuava me lançando sorrisinhos de canto entre suas lágrimas falsas de alegria. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. O padrão não era novo. Quando éramos crianças, Marcela ganhou o carro no aniversário de 18 anos, enquanto eu ganhei um cartão sincero sobre aprender o valor do trabalho. Ela teve a faculdade totalmente paga enquanto eu fiz empréstimos estudantis que ainda estou pagando. O casamento dela parecia algo de uma revista de luxo, com papai gastando R$200 mil, enquanto Carlos e eu tivemos uma cerimônia no quintal, com um jantar colaborativo que papai chamou de charmosamente modesto. Mas isso era diferente. Isso não era sobre dinheiro ou coisas. Isso era sobre a existência da minha filha. Papai estava realmente se aquecendo no discurso agora, falando sobre como esperou tanto tempo por esse momento. Como vinha colecionando brinquedos e livros para seu futuro neto. Como Marcela tinha realizado os sonhos dele. A multidão de cerca de 50 parentes e amigos estava adorando, secando os olhos. Enquanto o marido de Marcela Diego filmava tudo para as redes sociais deles. Marcela sempre foi boa em produção. A coisa que mais doeu foi o quarto de bebê que ele descreveu montando na casa dele. O mesmo quarto que tentei contar a ele quando Isabela nasceu. Mas de alguma forma ele sempre estava ocupado quando eu ligava. Sempre tinha algo urgente quando eu tentava visitar. Sempre prometia que nos reuniríamos em breve. Agora eu entendi o porquê. Então veio o momento que mudou tudo. Papai se virou para mim com aquele sorriso paternalista que eu conhecia tão bem e disse aquelas palavras que assombrariam nossas reuniões familiares por anos. Ele ergueu a taça em minha direção e perguntou alto o suficiente para todos ouvirem: "Quando será a sua vez de me fazer avô?" O quintal ficou em silêncio. Até os pássaros pareceram parar de cantar. A mão de Carlos encontrou a minha e apertou. Isabela, abençoado seja seu timing, escolheu aquele momento para fazer um barulho alto com a boca espirrando cenoura amassada no meu vestido. Um riso nervoso percorreu a multidão.
Eu poderia ter ficado quieta. A velha Olivia teria apenas sorrido e desconversado, talvez feito uma piada sobre algum dia ou em breve. Mas segurando minha filha, sentindo seus dedinhos enrolados no meu polegar, algo em mim finalmente quebrou. 32 anos sendo a boa filha, a irmã compreensiva a que nunca causava problemas, tudo desmoronou. Minha voz saiu firme e clara, atravessando o jardim com uma força que eu não sabia possuir. Foi minha vez há 7 meses, eu disse a ele, quando Isabela nasceu. Você foi convidado para o hospital, para a festa de boas-vindas, para o batizado. Sua filha favorita jogou cada convite no lixo. O rosto de Marcela passou por uma transformação que o botox dela não conseguiu esconder. O sorrisinho sumiu, substituído por uma inocência de olhos arregalados, que ela aperfeiçoou ao longo de anos de prática. Mas eu vi o lampejo de pânico nos olhos dela. Ela não esperava que eu falasse. Não aqui. Não agora. Não na frente de todos. A taça de champanhe do papai inclinou derramando líquido dourado em seus sapatos sociais. O rosto dele foi de confusão para descrença para algo que parecia o começo de entendimento. Mas Marcela já estava se movendo, já falando, já girando a narrativa com sua língua de prata que a tinha tirado de cada consequência que já enfrentou. Ela me chamou de dramática. Disse que eu estava inventando coisas para chamar atenção, que eu nunca tinha enviado convite nenhum. Os suspiros da multidão alimentavam a performance dela. Mas o que ela não sabia era que eu finalmente tinha começado a guardar recibos. E aquilo nem era a pior coisa que ela tinha escondido dele. 10 meses antes daquele brinde desastroso, quando eu estava grávida de 3 meses, contei a Marcela sobre minha gravidez. Estávamos almoçando no lugar de salada, superfaturada, favorito dela, aquele onde ela sempre insistia em encontrar, porque sabia que eu não podia pagar, mas nunca admitiria. Eu estava nervosa, mas animada, colocando a mão na minha barriga ainda reta, enquanto compartilhava a notícia de que Carlos e eu estávamos esperando um bebê. A reação dela pareceu perfeita na época. Ela gritou, me abraçou, até chorou um pouco. Imediatamente se ofereceu para contar ao papai, dizendo que sabia exatamente como tornar especial para ele. Eu deveria ter sabido. Marcela nunca fazia nada que não beneficiasse Marcela. As semanas que se seguiram foram preenchidas com ausências estranhas. Jantares de família aconteciam sem mim, sempre quando eu supostamente tinha conflitos de trabalho que não lembrava de ter mencionado. A celebração de aniversário do papai mudou de data sem ninguém me contar até depois. Os brunches de domingo no clube dele tornaram-se eventos só da Marcela, porque, segundo ela, eu tinha dito que estava cansada demais da gravidez. O que realmente aconteceu foi uma aula magistral de manipulação. Marcela disse aos nossos parentes que eu estava passando por uma fase difícil, que a gravidez estava me tornando antissocial, que eu tinha pedido espaço. Ela se pintou como a irmã preocupada, tentando desesperadamente me incluir, enquanto respeitava meus desejos por distância. Nossa tia Helena depois me contou que Marcela baixava a voz conspiratoriamente e mencionava o quanto estava preocupada com meu estado mental. O planejamento do chá de bebê começou quando eu estava de 5 meses. Marcela insistiu em organizar tudo. Disse que era o presente dela para mim. Criou um painel no Pinterest, um grupo de planejamento, até uma planilha de confirmação de presença. Tudo parecia perfeito na superfície. Ela me mandava prints dela, discutindo datas, com o lado da família do papai, mostrando o quanto estava envolvendo a todos. Mas as confirmações nunca vieram. Papai estava sempre subitamente ocupado nas datas propostas. Nossos tios tinham viagens de negócios de última hora. Primos tinham recitais dos filhos. O chá continuava sendo adiado, remarcado, reorganizado. Marcela suspirava dramaticamente e prometia consertar sempre com aquela atuação de irmã preocupada que deveria ter ganhado um Oscar. Carlos começou a notar as coisas primeiro. Ele sempre foi mais observador que eu, menos disposto a dar à minha família o benefício da dúvida. Ele apontou como as consultas de botox da Marcela misteriosamente conflitavam com cada tentativa de incluir o papai nas atualizações da gravidez. Como as reuniões de emergência do trabalho dela sempre aconteciam bem quando deveríamos passar na casa do papai.
como o telefone dela estava sempre convenientemente sem bateria quando o papai tentava falar comigo através dela. Então houve a situação do testamento da avó Rosa. Nossa avó tinha falecido 2 anos antes, deixando sua vasta coleção de joias vintage para a primeira neta que tivesse uma filha. Era uma estipulação antiquada que fez nós duas revirarmos os olhos na época. Mas Marcela tinha convencido o papai a deixá-la guardar a coleção na casa dela, alegando que eu tinha dito que não estava interessada em velhas relíquias de família, que eu as tinha chamado de ultrapassadas e empoeiradas. Uma vez que Isabela nasceu e a herança tecnicamente se tornou minha, Marcela já estava vendendo peças há meses. As receitas eram outra questão inteiramente. Vó Rosa tinha dirigido um negócio de buffet de sucesso por 40 anos e suas receitas secretas eram lendárias na nossa cidade. Ela as deixou para Marcela e para mim esperando que compartilhássemos e talvez reiniciássemos o negócio juntas. Em vez disso, Marcela começou um blog de culinária chamado Cozinha Moderna da Marcela, onde postava aquelas exatas receitas alegando que as tinha desenvolvido através de anos de experimentação. A parte engraçada era que Marcela não sabia cozinhar de verdade. Digo à mulher uma vez, queimou água tentando fazer macarrão. Então, quando ela tentou fazer o famoso bolo de chocolate de 7 camadas da vovó numa live, ele desabou como um deslizamento de terra de chocolate na câmera. O vídeo viralizou, mas não do jeito que ela esperava. Alguém comentou que parecia um deslizamento de lama num canteiro de obras, e esse se tornou o comentário principal com 12.000 curtidas. Tudo poderia ter continuado assim indefinidamente, se eu não tivesse passado na casa de Marcela inesperadamente um dia, quando Isabela tinha 6 semanas. Eu estava passando de carro depois de uma consulta no pediatra, e pensei em tentar mais uma vez diminuir a distância. Marcela não estava em casa, mas a governanta dela, Maria, me deixou entrar para esperar. Maria sempre gostou mais de mim, provavelmente porque eu realmente sabia o nome dos filhos dela. Enquanto esperava, notei que a lixeira da Marcela estava transbordando no escritório de casa. Sendo a irmã prestativa, que sempre tentei ser, fui compactar o lixo. Foi quando eu vi, bem no topo, mal amassado, o convite para a festa de boas-vindas da Isabela. Aquele que eu tinha entregue em mãos para a Marcela dar ao papai. Aquele com as pegadinhas rosa e a foto do rostinho perfeito da Isabela. Mas não era só um convite. Ao puxar aquele, encontrei outro embaixo. E outro. O anúncio do hospital. O convite do batizado. As fotos profissionais que enviei para o escritório do papai. Todos eles estavam lá, jogados fora como lixo. Alguns ainda em seus envelopes fechados. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava meu celular para documentar tudo. Isso não era negligência ou esquecimento. Isso era apagamento deliberado e calculado da minha filha da vida do meu pai. A descoberta das joias aconteceu por acidente. Diego, marido de Marcela, tinha mencionado inocentemente num churrasco de família como era legal que Marcela estivesse vendendo algumas joias velhas para ajudar a financiar o quarto do bebê deles. Ele me mostrou fotos no celular das peças que ela tinha listado online, perguntando se eu achava os preços justos. Meu sangue gelou quando reconheci o anel de noivado Art Deco da vó Rosa. Aquele que valia R$30.000. Listado por 3.000 num site de revenda. A coleção deveria tecnicamente vir para mim assim que Isabela nascesse. 23 peças de joias vintage e antigas coletadas durante a vida da vovó. Cada uma com uma história, cada uma com significado. Mas Marcela tinha convencido o papai anos antes a deixá-la guardar tudo após a morte da vovó, alegando que tinha melhor segurança na casa dela. O broche de esmeralda de 1923, que o vovô comprou após seu primeiro negócio de sucesso. O colar de pérolas do aniversário de 25 anos. A pulseira de diamantes que ela usou no casamento dos meus pais. Marcela estava vendendo tudo, peça por peça, muito antes de Isabela acionar a herança real. O que realmente doeu foi descobrir que ela tinha dito ao papai que eu não queria nada daquilo. Que mulheres modernas não usam joias vintage. Eu que passei todo domingo quando criança sentada na penteadeira da vovó, segurando cuidadosamente cada peça enquanto ela me contava a história. Eu que escrevi minha tese de faculdade sobre a história do design de joias Art Deco.
Marcela sabia exatamente o quanto aquelas peças significavam para mim, o que é provavelmente porque destruir minha conexão com elas parecia tão satisfatório para ela. A situação do negócio de buffet foi igualmente calculada. Depois que a vovó faleceu, houve interesse de vários restaurantes locais em comprar as receitas dela. Deveríamos decidir juntas, mas Marcela disse a eles que eu estava ocupada demais com meu emprego corporativo para me importar com um pequeno negócio familiar. Ela vendeu 5 receitas para uma rede de restaurantes por uma fração do valor. Depois usou o resto para o blog dela, adicionando insulto à injúria ao mal modificar os nomes. Mas o blog em si era uma comédia de erros. Marcela podia ter as receitas da vovó, mas não tinha nenhuma técnica dela. O infame bolo de deslizamento de lama foi apenas o começo. A tentativa dela com os macarrões delicados da vovó parecia discos de hóquei coloridos. A sopa de cebola de alguma forma pegou fogo. O bife Wellington saiu parecendo algo de uma cena de crime. Os seguidores dela começaram a assistir apenas para ver os desastres acontecerem. O primo de Carlos Miguel, um engenheiro de software com tempo livre demais, ofereceu-se para fazer uma escavação digital. O que ele encontrou foi uma mina de ouro de decepção. E-mails deletados onde Marcela dizia explicitamente a membros da família que eu não os queria no meu chá de bebê. Mensagens para meu chefe durante minha gravidez, sugerindo que eu tinha mencionado querer pedir demissão depois do bebê. Até uma conta falsa no Instagram que ela criou fingindo ser eu, postando sobre como eu estava exausta e sobrecarregada como precisava de espaço da família. A promoção que eu perdi de repente fez sentido. Eu estava cotada para a gerência sênior, uma posição pela qual trabalhei por 5 anos. Mas misteriosamente preocupações surgiram sobre meu nível de comprometimento logo depois que anunciei minha gravidez para Marcela. Meu chefe tinha recebido uma dica anônima de que eu planejava ser dona de casa. O padrão de digitação no e-mail que Miguel recuperou combinava perfeitamente com as outras mensagens de Marcela, até o hábito peculiar de usar reticências em vez de pontos finais. Ela tinha até roubado contratos de buffet de mim. Comecei a pegar pequenos trabalhos nos fins de semana, usando as receitas da vovó com a permissão dela antes de falecer. Marcela cortava meus preços em 40%, dizendo aos clientes que eu a tinha recomendado porque estava ocupada demais. 3 contratos de casamento, 2 eventos corporativos e 1 ano de jantares mensais. Provavelmente R$50 mil em renda perdida, enquanto eu lutava com empréstimos estudantis e despesas de bebê. A pasta de evidências que Carlos e eu compilamos crescia a cada dia. Prints e e-mails, gravações de câmeras de campainha mostrando Marcela pegando correspondência da nossa caixa de correio. Nossa vizinha, a senhora. Pereira abençoado, seja seu coração curioso, tinha documentado tudo porque achava que Marcela estava tendo um caso com nosso carteiro. Ela ficou desapontada ao saber que era apenas roubo, mas feliz em compartilhar suas extensas filmagens de vigilância. O ponto de virada veio quando Marcela acidentalmente me enviou uma mensagem destinada à melhor amiga dela, Bruna. Dizia: Olivia, está aqui com aquele bebê de novo agindo como se alguém se importasse. Papai nem vai saber que ela existe até minha criança ter pelo menos 5 anos. Garanti isso. Ela tentou apagar. Mandou 17 mensagens tentando explicar que era sobre outra pessoa. Até alegou que o telefone tinha sido hackeado. Mas eu tinha o print, e ele se tornou a joia da coroa na minha coleção de evidências. A parte mais engraçada foi assistir à paranoia crescente de Marcela. Ela começou a checar o lixo antes de colocar para fora, instalando câmeras para ver quem vinha à porta. Até contratando alguém para verificar se o telefone estava grampeado. A mulher que passou anos orquestrando meu isolamento estava de repente olhando por cima do ombro a cada passo. O estresse estava afetando a aparência dela também. As consultas de botox aumentaram. O cabelo começou a cair e ela desenvolveu um tique nervoso no olho que nenhum corretivo conseguia esconder. Enquanto isso, Isabela disse sua primeira palavra. Não foi mamãe ou papai. Foi vovô, o nome que eu vinha ensinando a ela para o avô que ela nunca conheceu. Eu tinha em vídeo esse momento perfeito da minha filha chamando por um avô que não sabia que ela existia. Partiu meu coração e fortaleceu minha determinação na mesma medida. A descoberta do grupo de chat da família aconteceu durante a primeira febre de Isabela.
Eu estava exausta, assustada e tentando desesperadamente falar com o papai para pedir conselho, porque ele sempre foi calmo em situações médicas. Marcela me disse que ele estava no sítio sem sinal de celular, exceto que Diego acidentalmente deixou escapar que eles tinham acabado de falar no grupo da família sobre planos para o próximo fim de semana. Foi quando descobri o Família para Sempre, um grupo de chat com 47 membros que estava ativo há 2 anos. 2 anos de mensagens diárias, fotos, planos e conversas das quais eu nunca fiz parte. Carlos me ajudou a conseguir acesso através da tia dele, que tinha casado com alguém da família. O que encontrei foi de partir o coração e enfurecedor na mesma medida. Havia mais de 200 mensagens sobre a jornada de gravidez de Marcela. Fotos de ultrassom, planejamento do quarto, discussões de nomes, até um bolão sobre a data do parto. Durante esses mesmos meses, eu estava realmente grávida, realmente passando por tudo que eles estavam discutindo teoricamente. Enquanto debatiam se Marcela teria enjoo matinal, eu estava vomitando toda manhã sozinha. Enquanto planejavam o chá de bebê dela, o meu continuava sendo misteriosamente adiado. Papai tinha perguntado sobre mim exatamente 3 vezes em 2 anos de mensagens. A cada vez Marcela respondia rapidamente. Eu estava ocupada com trabalho. Estava passando por algo pessoal. Tinha pedido espaço. Preferia manter distância. A família tinha criado toda uma narrativa sobre eu ser fria, obcecada pela carreira e desconectada. Meu tio Tony tinha até escrito que estava orgulhoso de Marcela por tentar tanto com a irmã difícil, mas a tecnologia era a fraqueza de Marcela e se tornou a queda dela. Ela não entendia que e-mails deletados não desapareciam de verdade. Ela não sabia que o endereço IP da conta falsa do Instagram podia ser rastreado. Ela não fazia ideia de que carros modernos rastreiam dados de localização provando que ela estava na minha caixa de correio quando a correspondência sumia. Cada pegada digital que ela deixava virava outra peça de evidência no nosso caso crescente. Miguel encontrou outra coisa interessante. Marcela estava pesquisando direitos dos avós, especificamente se avós poderiam obter visitação se nunca tivessem conhecido a criança. Ela também tinha procurado se anúncios de nascimento eram legalmente exigidos. Ela estava tentando descobrir por quanto tempo poderia manter Isabela escondida do papai antes que se tornasse legalmente problemático. A resposta, descobriu-se, era indefinidamente contanto que ninguém contasse a verdade a ele. A primeira palavra de Isabela em vídeo tornou-se algo mais do que apenas um momento emocionante. Tornou-se prova do que Marcela tinha roubado do meu pai. O relacionamento com sua primeira neta. 7 meses de primeiras vezes, de momentos que nunca poderiam ser recapturados. Quando mostrei o vídeo para a mãe de Carlos, ela chorou. Quando mostrei para minha terapeuta, ela chorou. Quando acidentalmente mostrei para a caixa do supermercado enquanto procurava um cupom no celular, ela chorou também. As filmagens de segurança da nossa vizinha revelaram que as visitas de Marcela aconteciam como um relógio. Toda terça e quinta, quando Carlos e eu estávamos no trabalho, ela subia à nossa entrada, pegava a correspondência, selecionava no carro e ia embora com qualquer coisa que parecesse importante. Contas passavam. Propaganda passava. Mas qualquer coisa pessoal desaparecia. Cartões de aniversário de parentes, os cartões do plano de saúde da Isabela. Até o cartão do SUS teve que ser refeito. Então veio a mensagem acidental, que mudou nossa estratégia. Marcela enviou para mim em vez de Bruna de novo. Desta vez reclamando sobre ter que manter tantas mentiras sobre como era exaustivo lembrar o que tinha dito para quem. Ela realmente usou a palavra exaustivo para descrever destruir meu relacionamento com nosso pai. Foi quando soube que a celebração do bebê era o nosso momento. Ela estava cansada, ficando descuidada, e a gravidez a fazia se sentir invencível. Carlos e eu passamos horas planejando nossa abordagem. Não podíamos simplesmente jogar tudo de uma vez. Tinha que ser cirúrgico preciso. Cada revelação construindo sobre a última até que a imagem completa emergisse. Precisávamos de testemunhas, muitas delas. Precisávamos que o papai entendesse não apenas o que aconteceu, mas por quê e como. Precisávamos que Marcela não tivesse para onde correr. Nenhuma história para inventar, nenhuma maneira de se fazer de vítima. O plano era perfeito.
ou assim pensávamos. O que não levamos em conta foi quão profundos eram os preparativos de Marcela ou que ela estava planejando sua própria revelação na festa. A colisão dos nossos dois planos criaria uma cena sobre a qual nossa família falaria por gerações, embora não exatamente da maneira que ninguém esperava. A decisão de expor tudo na celebração do bebê de Marcela não foi tomada levianamente. Carlos e eu passamos 3 semanas nos preparando tratando como uma operação militar. Chamamos de Operação Justiça para Isabela, o que Carlos achou dramático demais, até eu lembrá-lo que Marcela tinha literalmente apagado nossa filha da existência no mundo do nosso pai. Depois disso, ele sugeriu que fizéssemos camisetas combinando. Nossa primeira aliada veio inesperadamente. A prima Patrícia me ligou chorando uma noite bêbada de vinho e 30 anos de ressentimento. Aparentemente, Marcela tinha feito truques parecidos com ela durante a infância, culminando nas fotos de casamento de Patrícia, desaparecendo misteriosamente dos álbuns de família e sendo substituídas pelas fotos de concurso de beleza de Marcela. Patrícia estava dentro trazendo com ela o tio Tony, que tinha começado a notar discrepâncias nas histórias de Marcela sobre mim. A linha do tempo fotográfica levou 2 dias inteiros para ser criada. Cada foto da minha gravidez do primeiro ultrassom ao primeiro sorriso de Isabela, impressa em alta qualidade e organizada cronologicamente, cada uma rotulada com datas e detalhes que seriam impossíveis de falsificar. O detalhe final era que muitas delas incluíam carimbos de data e hora de equipamentos hospitalares e registros médicos que Marcela não poderia alegar serem Photoshop. A família de Carlos tornou-se nossa arma secreta. A mãe dele, uma paralegal aposentada, nos ajudou a organizar as evidências como um caso jurídico. A irmã dele, Rosa, gerente de mídia social, criou uma apresentação digital que poderia ser acessada em qualquer telefone ou tablet. O irmão dele, Marco, que trabalhava em segurança, nos ajudou a recuperar e autenticar todas as filmagens de vigilância. A família Ortiz tinha me adotado completamente e eles estavam furiosos com o que Marcela tinha feito. A compilação de vídeo foi a mais difícil de assistir. Imagens da câmera da campainha de Marcela roubando correspondência. Vídeo de segurança dela pegando os convites que pedi para ela entregar. Até um clipe do próprio story do Instagram dela, onde ela acidentalmente filmou a pulseira do hospital do nascimento de Isabela na lata de lixo. Miguel tinha melhorado tudo, adicionado carimbos de tempo, tornado inegável. Eram 23 minutos de pura decepção capturados em alta definição. Encontramos 12 peças de joias da Vó Rosa listadas em vários sites de revenda. Miguel criou uma planilha rastreando cada peça, seu valor real versus o preço listado por Marcela, e prints do papai, dizendo às pessoas que eu não as queria. O valor total que ela vendeu ou tentou vender chegou a R$ 93 mil. Isso sem incluir as peças que ela guardou para si mesma, usando-as em eventos de família enquanto dizia a todos que as comprou com os ganhos do blog. As receitas roubadas foram documentadas meticulosamente. Tínhamos os cartões originais escritos à mão pela vovó, fotos deles na posse de Marcela das redes sociais dela e comparações lado a lado com as postagens do blog dela. A melhor parte foi um vídeo que a vovó fez 2 anos antes de morrer, declarando explicitamente que as receitas eram para ambas as netas compartilharem igualmente. Marcela não sabia que esse vídeo existia. Ninguém sabia até eu encontrá-lo num tablet antigo nas coisas da vovó que papai me pediu para vasculhar. Ensaios foram essenciais. Patrícia fingiu ser Marcela tentando cada desvio e desculpa possível que pudéssemos imaginar. Tio Tony interpretou o papai passando por ciclos de descrença, raiva e decepção. Ensaiamos até que nossa apresentação fosse à prova de balas. Até que cada objeção possível tivesse uma resposta. Cada rota de fuga potencial bloqueada. Foi exaustivo. Mas Isabela merecia nada menos que uma reparação completa. O vestido de batizado era nossa arma secreta. O próprio vestido de batizado da Vó Rosa de 1835, renda irlandesa feita à mão passada por 4 gerações. Marcela tinha dito ao papai que foi perdido numa enchente que nunca aconteceu, mas eu o tive o tempo todo cuidadosamente preservado esperando pela minha filha. Isabela usaria na festa um lembrete visual da herança que Marcela tentou roubar. Rosa criou um plano de backup.
Se Marcela de alguma forma conseguisse virar em a narrativa, ou se o papai não acreditasse em nós, iríamos para o ataque nuclear. Tudo seria postado online. Cada pedaço de evidência. Cada print, cada vídeo. Marcela vivia pela sua reputação online. A ameaça de exposição total seria a nossa apólice de seguro. Nem precisaríamos mencionar. Apenas saber que tínhamos essa opção nos dava confiança. 3 noites antes da festa não consegui dormir. Os dentes de Isabela estavam nascendo. Carlos estava comendo a despensa inteira de nervoso. E eu continuava questionando tudo. E se saísse pela culatra? E se o papai escolhesse? Marcela mesmo assim? E se destruir a imagem de Marcela destruísse nossa família inteira? Mas então olhei para Isabela. Para essa pessoinha perfeita que merecia conhecer seu avô. E soube que não tínhamos escolha. A manhã da festa chegou cinzenta e úmida. Como se o universo estivesse montando o palco para o drama. Marcela tinha me mandado mensagem 3 vezes para ter certeza de que eu viria. Cada mensagem pingando falsa doçura. Ela me queria lá para ver o papai bajular a gravidez dela enquanto ignorava minha filha real. O que ela não sabia era que 47 outras pessoas estavam vindo especificamente para apoiar Isabela e eu. Todos informados secretamente pelas ligações da meia-noite de Patrícia. A festa era o típico evento exagerado de Marcela. Rosa e dourado em tudo. Uma mesa de doces que custava mais que as compras mensais da maioria das pessoas. Um fotógrafo profissional e até um cinegrafista para capturar o que ela achava que seria seu dia perfeito. A ironia dela contratar alguém para documentar sua própria queda não me escapou. Carlos sussurrou que deveríamos pedir uma cópia depois. Quando o papai perguntou quando seria a minha vez e eu entreguei aquela frase ensaiada sobre 7 meses atrás, o silêncio foi ensurdecedor. A risada de Marcela alta e forçada tentou quebrar a tensão. Ela realmente disse que eu estava fazendo uma piada. Que todos sabiam que eu era sem filhos por escolha, focada na carreira. Foi quando Isabela, minha filha perfeita, com timing impecável, estendeu a mão e agarrou a gravata do papai olhando-o diretamente nos olhos e disse claro como o dia vovô. O rosto do papai passou por uma transformação que nunca esquecerei. Confusão, reconhecimento, realização. E então algo que parecia dor física. Ele estendeu a mão instintivamente para Isabela, depois recuou olhando para Marcela por uma explicação. Ela já estava falando, já girando, dizendo que eu obviamente tinha treinado o bebê, que aquilo era uma piada doentia que eu estava tentando arruinar o dia especial dela com mentiras. Foi quando Patrícia deu um passo à frente com o álbum de fotos. Não dramaticamente. Apenas caminhou até lá e colocou nas mãos do papai dizendo que achava que ele gostaria de ver o que tinha perdido. A primeira foto era do hospital. Eu segurando Isabela minutos após o nascimento. O quadro branco atrás de nós mostrando claramente a data e a hora. 7 meses e 3 dias atrás. Enquanto o papai olhava. Tio Tony colocou a apresentação digital na TV externa que Marcela tinha alugado para a festa. O vídeo começou a tocar automaticamente. A voz de Marcela clara, como o dia de uma câmera de campainha. Papai não precisa saber sobre o bebê da Olivia ainda. Deixe-me ter isso primeiro. A multidão arfou. Marcela tentou pegar o controle remoto, mas Marco já tinha desativado. O vídeo continuou, mostrando ela pegando correspondência, jogando fora convites, dizendo a parentes que eu era instável. As próprias palavras dela, a própria voz, o próprio rosto claramente visível em cada quadro. Diego, marido de Marcela, estava parado congelado com a boca aberta, olhando entre a tela e a esposa como se nunca a tivesse visto antes. O que de certa forma não tinha. Marcela tinha tido cuidado para mantê-lo fora da maioria de seus esquemas, provavelmente sabendo que a genuína bondade dele seria um problema. Quando a planilha de joias apareceu na tela, mostrando peças que ele achava que Marcela tinha herdado legitimamente, ele realmente sentou com força num fardo de feno decorativo. Marcela tentou tudo em seu arsenal. Chorou, mas o botox fez parecer insincero. Alegou que os vídeos eram deepfakes, mas Miguel tinha incluído certificados de autenticação.
Disse que eu tinha roubado dela primeiro, mas não conseguia especificar o quê. Ela até tentou desmaiar, mas a filha adolescente de Patrícia disse alto: "Meu Deus, ela está fazendo a coisa do TikTok." E todos perceberam que era falso. Os olhos de Marcela se abriram em frustração, entregando-se completamente. Papai não tinha dito uma palavra. Ele ainda estava olhando o álbum, as mãos tremendo. Quando chegou a imagem estática do vídeo da primeira palavra de Isabela com a legenda explicando o que ela estava dizendo, ele fez um som que eu nunca tinha ouvido dele antes. Algo entre um soluço e um rugido. Ele olhou para Marcela com uma expressão que fez todos recuarem. Depois para mim com tanta devastação que quase senti pena dele. Quase. A revelação do blog de comida veio a seguir. O vídeo da vovó tocou na tela. A voz quente dela enchendo o quintal, enquanto explicava como queria que ambas as netas compartilhassem suas receitas para talvez reiniciarem o negócio juntas, para carregarem seu legado com amor. Então a comparação lado a lado de Miguel mostrou as postagens do blog de Marcela. Palavra por palavra, roubadas até as pequenas notas da vovó sobre ajustar para altitude ou umidade. Alguém na multidão, acho que foi uma das amigas blogueiras de Marcela, realmente riu quando o vídeo do desastre do bolo de deslizamento de lama tocou. Depois se conteve e tentou parecer séria. Mas o estrago estava feito. Outros começaram a rir também, lembrando de todos os fracassos culinários de Marcela, enquanto ela alegava estar desenvolvendo aquelas receitas sozinha. A mulher que não sabia fazer macarrão de caixinha estava fingindo ser uma gênia culinária com receitas roubadas que nem conseguia executar. A tentativa final de controle de Marcela foi anunciar que estava em trabalho de parto, agarrando o estômago dramaticamente. Mas tia Helena, enfermeira obstétrica há 30 anos, foi até lá, deu uma olhada nela e anunciou para todos que Marcela estava mal de 7 meses e não mostrava sinais de aflição além de constrangimento. Sugeriu que Marcela se sentasse e parasse de piorar as coisas para si mesma. Foi quando papai finalmente falou. Sua voz era quieta, controlada e absolutamente aterrorizante. Ele fez a Marcela uma pergunta simples. Por quê? A resposta de Marcela revelou tudo sobre quem ela realmente era. Ela disse que eu sempre fui a favorita dele antes de ela nascer. Que eu tive 5 anos, sendo a única. Que não era justo. Ela realmente ficou lá pega em 47 mentiras e tentou se fazer de vítima. Disse que eu era mais bonita, mais inteligente, que a vovó me amava mais, que tudo vinha fácil para mim, enquanto ela tinha que lutar por atenção. A reação da multidão foi visceral. Essas pessoas tinham me visto trabalhar em 3 empregos para pagar a faculdade, enquanto Marcela ganhava tudo de graça. Tinham me visto cuidar da vovó em seus últimos meses, enquanto Marcela estava ocupada demais com suas festas de influenciadora. Eles sabiam a verdade. E a tentativa de Marcela de revisionismo histórico estava caindo em ouvidos surdos. Alguém realmente disse: "Você está falando sério agora." Alto o suficiente para todos ouvirem. Diego encontrou a voz e perguntou sobre as joias. Marcela tentou dizer que estava guardando para o bebê, mas Rosa já tinha puxado as listagens online no celular mostrando para Diego. As datas provavam que Marcela estava vendendo muito antes de estar grávida. O rosto de Diego foi de confuso para magoado para furioso em cerca de 3 segundos. Ele perguntou sobre o que mais ela tinha mentido. O silêncio de Marcela foi ensurdecedor. Os clientes do buffet começaram a se manifestar. 3 estavam na festa convidados por Marcela para networking. Todos queriam saber se as receitas eram realmente roubadas. Quando descobriram a verdade, uma imediatamente ligou para o advogado. Outra anunciou que estava cancelando o contrato com efeito imediato. A terceira, uma mulher que fora amiga da vó Rosa, realmente começou a chorar e a me pedir desculpas por não saber. Papai caminhou até mim devagar, como se tivesse medo de que eu pudesse fugir. Pediu para segurar a Isabela. E quando a coloquei em seus braços, ela imediatamente agarrou o nariz dele e riu. Ele desmoronou completamente. Esse ex-fuzileiro naval de 1,90 m soluçando enquanto segurava a neta pela primeira vez. Sussurrou desculpas no cabelo dela. Prometeu compensar o tempo perdido. Falou sobre todas as coisas que fariam juntos. O fotógrafo abençoado, seja seu coração profissional, capturou cada segundo. As amigas de Marcela começaram a ir embora.
apenas recolhendo suas coisas silenciosamente e saindo. Suas seguidoras do blog de mães estavam transmitindo tudo ao vivo e os comentários eram brutais. Alguém já tinha criado uma hashtag Plant Colapso da Marcela. A imagem cuidadosamente curada dela estava desmoronando em tempo real, transmitida para milhares de pessoas que achavam que ela era a irmã-filha e futura mãe perfeita. A cartela de bingo de Patrícia estava completamente preenchida. Marcela tinha acertado cada desculpa, prevista mais algumas que não tínhamos pensado. Culpou hormônios, alegou que eu tinha envenenado todos contra ela. Disse que a família sempre teve inveja do sucesso dela. Sugeriu até que tudo isso era uma pegadinha elaborada para conteúdo. A filha de Patrícia levantou o cartão completo e gritou "Bingo!", o que quebrou a atenção restante enquanto as pessoas realmente começavam a rir. Tio Tony revelou que estava desconfiado há meses. Tinha contratado um detetive particular depois de notar discrepâncias nas histórias de Marcela. O detetive tinha documentado 16 instâncias de Marcela mentindo sobre meu paradeiro ou disponibilidade. Tinha fotos dela na minha caixa de correio, registros dela ligando para meu trabalho. Até evidências de que ela tinha tentado acessar meus registros médicos ilegalmente. Ele estava esperando eu me manifestar, não querendo interferir se eu não estivesse pronta. As implicações legais começaram a atingir Marcela de uma vez. Roubo de correspondência era crime federal. Fraude com as joias era criminal. As receitas roubadas e contratos constituíam interferência comercial. Alguém mencionou que as ações dela em relação a Isabela poderiam ser consideradas interferência de custódia, já que ela impediu um avô de saber que a neta existia. O rosto de Marcela foi de vermelho para branco, quando percebeu que isso não era mais apenas drama familiar. Diego pediu o anel da mãe dele de volta. Ela tinha dado a Marcela para o noivado, mas agora ele queria de volta. Marcela tentou dizer que estava sendo limpo, mas Rosa já tinha encontrado a listagem online, onde tinha sido vendido 2 meses atrás. A mãe de Diego, que tinha ficado quieta até então, levantou-se e anunciou que o acordo pré-nupcial deles tinha uma cláusula de fraude. Marcela tinha assinado achando que era muito mais esperta que todos. Agora ia custar tudo a ela. Papai anunciou que estava mudando o testamento imediatamente. Não por raiva, disse ele, mas por clareza. Ele tinha sido cego à natureza de Marcela, facilitado o comportamento dela e falhado em me proteger dela. As ações da empresa da família que planejava deixar para ela iriam para Isabela, em vez disso em um fundo que eu gerenciaria. A casa que Marcela achava que herdaria seria vendida com os lucros divididos igualmente entre todos os netos. Marcela receberia exatamente o que tentou me deixar. Nada. A tentativa final de manipulação de Marcela foi direcionada a mim. Ela se aproximou devagar, lágrimas finalmente conseguindo cair apesar do botox, e disse que éramos irmãs. Que sangue significava algo. Que eu não podia realmente querer destruí-la assim. Ela realmente usou a frase, depois de tudo que fiz por você, o que causou tal clamor na multidão que ela recuou. Eu disse a ela que ela estava certa. Depois de tudo que ela fez, isso era exatamente o que ela merecia. 5 meses se passaram desde que a celebração do bebê de Marcela se tornou seu desmascaramento público. Isabela acabou de celebrar seu primeiro aniversário com uma festa que teve cada membro da família presente, incluindo alguns que não víamos há anos que vieram especificamente para pedir desculpas por acreditar nas mentiras de Marcela. Papai chegou 3 horas antes para ajudar a arrumar, vestindo uma camiseta que dizia "Garota do Vovô", com a foto de Isabela. Ele tinha encomendado para uma família toda. Marcela teve o filho 2 semanas depois da festa desastrosa. Parto prematuro induzido por estresse, embora tanto ela quanto o bebê estivessem bem. Diego pediu o divórcio no dia seguinte ao nascimento, tendo descoberto através da investigação que Marcela tinha aberto cartões de crédito no nome dele e acumulado 60 mil em dívidas. Ele conseguiu a guarda total com Marcela tendo visitação supervisionada. Ele diz que o filho não vai crescer achando que mentir é aceitável. A recuperação das joias foi notável, uma vez que a notícia se espalhou na comunidade de joias vintage sobre o que Marcela tinha feito. Comerciantes que tinham comprado peças entraram em contato para devolvê-las.
A maioria nos vendeu de volta pelo preço que pagaram a Marcela, assumindo o prejuízo em vez de lucrar com roubo. A coleção completa da Vó Rosa agora está num cofre esperando Isabela e quaisquer futuras primas terem idade suficiente para apreciá-las. O blog de Marcela implodiu espetacularmente. Os vídeos de desastre culinário viralizaram como uma compilação chamada Como Não Cozinhar as Receitas da Sua Avó. O canal Food Network realmente entrou em contato comigo sobre fazer um programa sobre receitas de família autênticas e suas histórias. Eu disse sim com o episódio piloto dedicado à Vó Rosa. O negócio de buffet está prosperando sob minha gestão. Mantive meu emprego diurno, mas administro o negócio à noite e nos fins de semana com a ajuda de Carlos. Contratamos 2 dos antigos funcionários da vovó que saíram da aposentadoria só para irritar a Marcela. Nosso prato assinatura agora é torta de maçã honesta, com um slogan sobre receitas de família autênticas. Marcela vê nossa van pela cidade constantemente, um lembrete ambulante do que ela perdeu. Papai e Isabela são inseparáveis. Ele a busca toda terça e quinta para aventuras, que geralmente significa o parque ou biblioteca, mas para ele poderia muito bem ser a Disney. Ele está documentando tudo, compensando o tempo perdido com fotos e vídeos. Começou até um Instagram privado só para a família acompanhar o crescimento de Isabela. Marcela não foi convidada a seguir. A dinâmica familiar mudou completamente. Patrícia e eu nos tornamos amigas íntimas unidas pelo trauma compartilhado de Marcela. Tio Tony pediu desculpas publicamente no Dia de Ação de Graças por não ver através das mentiras antes. Até tia Helena, que sempre favoreceu. Marcela admitiu que tinha sido voluntariamente cega aos sinais óbvios. A própria Marcela mora num apartamento pequeno do outro lado da cidade. Trabalha numa firma de marketing que não a pesquisou no Google antes de contratar, mas certamente o fez depois. Ela manteve o emprego, mas perdeu o respeito. A presença dela nas redes sociais é uma cidade fantasma de glória passada. As blogueiras de mães a colocaram na lista negra. Os conselhos de caridade pediram que ela renunciasse. O clube de campo revogou a afiliação depois que o roubo de correspondência se tornou conhecimento público. Apesar de tudo, as consequências legais foram principalmente civis, não criminais. Marcela teve que pagar restituição pelas joias, devolver o dinheiro das receitas roubadas e me compensar pelos contratos de buffet perdidos. Isso limpou as economias dela, a renda do blog e a conta secreta que ela achava que ninguém sabia. O relacionamento do papai comigo se transformou completamente. Ele admitiu na terapia que tinha favorecido Marcela, porque ela parecia precisar mais dele enquanto eu sempre fui independente. Ele não percebeu que a independência era um mecanismo de sobrevivência, não uma escolha. Agora ele me manda mensagem toda manhã, vem jantar 2 vezes por semana e diz a quem quiser ouvir sobre sua filha brilhante e neta perfeita. Só levou 32 anos, mas finalmente tem o pai, que sempre quis. O momento mais satisfatório veio semana passada no supermercado. Marcela estava lá com o filho e Isabela gritou: "Vovô", quando viu um homem que parecia com o papai. O rosto de Marcela desmoronou ao perceber que Isabela fala do avô constantemente, que ele é uma parte regular da vida dela, que o laço que Marcela tentou impedir agora é inquebrável. Ela deixou o carrinho e saiu. A caixa perguntou se eu a conhecia. Eu disse, sim, ela costumava ser alguém que eu conhecia. A família estendida ainda fala sobre a festa. Tornou-se lenda contada e recontada a cada reunião. A filha de Patrícia escreveu sua redação da faculdade sobre isso, intitulada O Dia em que Minha Família Aprendeu sobre Consequências. Ela entrou em todas as escolas que se candidatou. A cartela de bingo foi emoldurada e está na cozinha de Patrícia. Isabela está começando a andar agora cambaleando entre móveis com uma determinação que me lembra de mim mesma. Ela diz 6 palavras claramente. Mamãe. Papai. Vovô. Cachorro. Não. E, estranhamente, suco. Ela é a luz de tantas vidas. Essa garotinha que quase não existiu no mundo da família dela. Cada marco que ela atinge é celebrado por dezenas de pessoas que quase perderam tudo, por causa do ciúme de uma pessoa.